Nós vamos entender que aqui em Atos capítulo 12, nós vamos entender que a igreja está passando um processo, que Tiago é morto à espada e Pedro está preso. Só que a Bíblia vai dizer que em Atos 12, verso 5, que a igreja está orando, a igreja está fazendo continuação para libertar Pedro. Quem é Pedro? Seu pastor. A Bíblia vai dizer que o anjo aparece na prisão, e quando o anjo aparece na prisão, o anjo vai encontrar Pedro dormindo. Me chama a atenção que Pedro sabe que ele está embaixo de uma ameaça, Pedro está embaixo de um decreto de morte, mas a confiança dele era muito maior, porque Pedro sabia que quem tinha prometido a ele, quem tinha feito uma promessa, foi Deus. A Bíblia diz que Jesus, ele vai olhar para Pedro e diz: tu és Pedro, tu és pedra, tu és rocha, e sobre a tua vida edificarei a minha igreja. Só que a Bíblia vai dizer que Pedro, embaixo de uma ameaça, ele está dormindo. Sabe por que Pedro está dormindo? Porque ele confia no Senhor. Independente das ameaças que você está passando, independente das ameaças que você está enfrentando, confia no Senhor. Foi Ele que te prometeu, e se Ele te prometeu, o homem não vai parar e não vai impedir o que Deus prometeu para você. A Bíblia vai dizer que Pedro está dormindo, e o anjo vai acordar ele com uma palavra profética. Uma palavra profética. A Bíblia diz que o anjo olha para Pedro dormindo, chacoalha ele, acorda ele e diz: Pedro, acorda, depressa. Esta palavra depressa é uma palavra profética, onde o anjo diz: depressa. Sabe o que eu entendo aqui, meu irmão? Deus está dizendo: eu tenho pressa em fazer na tua vida. Eu tenho pressa, Pedro, tirar você dessa situação. Eu tenho pressa, Pedro, de te livrar dessa prisão. Sabe o que eu quero ministrar? Deus tem pressa sobre a tua vida. Deus tem pressa sobre o teu ministério. Independente das ameaças que você está enfrentando, independente da luta labadaia, suribicaia que você está enfrentando, Deus tem pressa. Sabe o que eu vejo? Um de repente de Deus naquela prisão, porque a Bíblia diz que o anjo aparece, uma luz resplandece, os 16 soldados não conseguem entender, os 16 soldados não conseguem parar, porque quando Deus ele quer agir, ninguém para. Quando Deus quer agir, ninguém para. A Bíblia diz que Herodes deixa 16 homens guardando um homem. Pedro não tinha espada, Pedro não tinha lança, Pedro só tinha a capa e a sandália. Sabe o que eu quero dizer para você? Herodes, ele quer matar Pedro, Herodes quer parar Pedro, mas Herodes respeita Pedro. O teu inimigo, ele pode falar de você, ele pode atacar você, ele pode querer te matar, mas no fundo ele te respeita, porque na tua frente ele não fala, na tua frente ele não ataca, na tua frente ele não diz. Mas eu quero dizer algo para você: Deus tem um de repente para a tua vida. Deus tem um de repente para o teu ministério. Está vindo um de repente de Deus na tua casa. Está vindo um de repente de Deus para a tua família. Se você acredita, você pega esta palavra. Se você acredita, viva esta palavra. Tem de repente de Deus chegando sobre a tua vida. Tem decretos do inimigo que estão sendo quebrados hoje. Herodes diz: vou matar, mas Deus diz: eu vou dar vida. Herodes diz: vou acabar, e Deus diz: está apenas começando. Herodes diz: eu vou parar, e Deus diz: eu vou continuar. Sabe o que eu quero dizer para você, Pedro? Sabe o que eu quero dizer para você, meu irmão? O decreto de Herodes está indo para falência. O decreto do inimigo de morte na tua família, o decreto de morte na tua casa, o decreto de morte na tua vida, hoje o Senhor está paralisando os decretos de morte. Sabe o que eu quero dizer? Você que está ouvindo esta palavra, Deus está dizendo: decretos estão sendo quebrados hoje. A Bíblia diz que Pedro, ele não vai entender. A Bíblia diz que Pedro não vai entender. Pedro não vai saber. Em algumas traduções diz que Pedro acha que não é real. Deus acha que é Pedro acha que é um sonho. Tem coisas que você vai viver que vai parecer sonho, mas vai ser realidade. Tem coisas que você vai viver que parece sonho,
mas vai ser realidade. Mas a Bíblia me diz que Pedro, mesmo sem entender que era real, o anjo vai dizer: depressa, põe a capa, põe a sandália, levanta. A Bíblia vai dizer que Pedro, mesmo sem entender, ele vai obedecer o anjo. Sabe por que muitas vezes nós não vivemos o que temos para viver? Sabe por que muitas vezes nós não vivemos embaixo de um poder de Deus, da graça de Deus, a unção de Deus? Porque nós só queremos obedecer o que nós entendemos. E tem coisa que nós temos que obedecer até mesmo sem entender. E tem coisa que você só quer obedecer quando você entende. E tem coisa que mesmo sem você entender, você tem que obedecer. Você vê que quando Deus ele dá uma ordem a Saul, ele diz: vai e mata todos os amalequitas. Mata todos, até as crianças de peito, os animais, o rei. O povo, os soldados que estavam com Saul não entendeu. Mas ali não era para entender, era para obedecer. Tem coisa na tua vida, tem coisa no teu ministério, tem coisa na tua casa, tem coisa na tua igreja, tem coisa na tua vida pessoal, tem coisa dentro do teu ministério, da tua igreja, da tua casa, que você não precisa entender para obedecer. Tem coisa que você só vai viver quando você está embaixo de uma obediência, porque a obediência ela gera milagre, a obediência gera vitória, a obediência abre porta, a obediência é a maior geradora de milagres. E tem coisas que você só quer obedecer quando você entende. Se Pedro começasse a querer entender o que o anjo estava fazendo, ele ia continuar preso. E quantos estão mortos espiritualmente lá fora, que amando, que Ásia, porque eles não conseguiram obedecer no momento mesmo, até sem entender. Eu venho dizer para você: não procure obedecer quando você entende, procure obedecer até mesmo sem você entender. A Bíblia vai dizer que o anjo põe Pedro de pé, põe a capa, põe a sandália, e eles vão passar pela primeira guarda e a segunda guarda. São 16 soldados. Você consegue entender que eles passam pela primeira e a segunda sem ninguém parar ele? Porque quando você está embaixo de uma palavra de envio, ninguém te para. Quando você está embaixo da tua palavra, da tua vontade, dos teus desejos, das tuas emoções, o homem e a mulher de Deus, ele não age na emoção, ele age pela fé. E a Bíblia vai dizer que ele passa a primeira e a segunda guarda, ninguém para Pedro nem um anjo. Sabe por quê? Porque quando Deus quer agir, ninguém para. Agindo Deus, ninguém impedirá. E eu quero dizer para você esta palavra: ninguém pode parar você que está embaixo desta palavra de Deus. Ninguém pode parar você que está embaixo de uma palavra de envio. Ninguém pode parar você que está embaixo de um decreto de Deus. Ele passa a primeira, passa a segunda guarda, ninguém para. Mas chega a porta de ferro, a Bíblia vai dizer que ela abre sozinha. E por que, apóstolo Reinaldo, ela abre sozinha? Porque a primeira guarda e a segunda guarda é para o anjo passar com você. Mas a porta de ferro, que era impossível, porque coisas impossíveis não é para anjo, coisas impossíveis não é para tua sogra, as coisas impossíveis não é para teu pai, as coisas impossíveis não é para o teu pastor, as coisas impossíveis não é para tua esposa nem para o teu esposo, as coisas impossíveis não é para o empréstimo do banco, as coisas impossíveis não é na mão do agiota, as coisas impossíveis é só para Deus. Lucas verso 1:37, para Deus nada é impossível. Para Deus não tem porta de ferro, não tem porta de bronze, não tem mar, não tem nada que para quando você está embaixo de uma palavra de envio. Eu quero dizer algo para você: não saia fora da posição que Deus te colocou sem uma palavra de envio. A Bíblia me diz, a Bíblia me fala que a porta de ferro abre sozinha. Não
põe a mão na porta, não toca na porta, porque quem abre a porta impossível é Deus. A Bíblia diz que Ele tem o poder de abrir, tem o poder de fechar. Eu quero dizer, não põe a mão na porta, não põe a mão no teu ministério, não põe a mão na tua família. Deixa que é Deus que trabalha, deixa que é Deus que faz, deixa que é Deus que abre, deixa que é Deus que fecha. A Bíblia diz que ela abre sozinha, ele sai, e ele saindo só vai entender o que está acontecendo quando ele está fora da prisão. Agora não é o momento de você entender, é o momento de você obedecer. Pedro só vai entender quando ele está fora da prisão. Você só vai entender o que está acontecendo quando você sair dessa situação. Mas eu quero dizer algo para você: não procure entender agora. Agora é o momento de você obedecer. Agora é o momento de obediência. Agora é o momento de obedecer a Ele. Agora é o momento de estar perto dEle. Agora é o momento de você entender que o que Deus tem para você é muito maior do que Deus tem para você. Ele está quebrando os decretos do adversário. Ele está quebrando os decretos do inimigo. Ele está quebrando decretos nesta noite. Ele está quebrando decretos sobre a tua vida. Ele está quebrando decretos e dizendo: o que eu tenho para você, Pedro, você vai viver. E a Bíblia diz que Pedro vai para o pátio, onde está a igreja orando. Depois do milagre, continue na igreja. Depois do milagre, continue com o teu pastor. Depois do milagre, continue com os teus irmãos. Depois do milagre, fica aonde tem alguém orando por você. Fica aonde tem alguém jejuando por você. Fica aonde tem alguém pagando o preço por você. A Bíblia está dizendo que ele vai. Chega lá, a menina Rude ouve bater na porta. Ela diz: quem é? Ele diz: é Pedro. A menina Rude vai lá e fala para os meus irmãos que estão orando e diz assim: Pedro está na porta. O que me chama a atenção é que quem está lá dentro orando para libertar Pedro não acredita que Pedro está na porta. A menina Rude volta e diz: é a voz dele. Mas alguém que está orando para Pedro ser liberto, ele diz: não é Pedro. Tem gente que ora com você, jejua com você, sobe um monte com você, mas não acredita que Deus vai trazer um milagre na tua porta. E eles não abrem a porta. O que era mais difícil? Deus libertar Pedro, ou eles abrir a porta para Pedro entrar? O milagre está na tua porta. Abra. Aprenda a ouvir a voz do Senhor. A Bíblia diz que quando eles abrem, eles veem Pedro. E quando eles veem Pedro, eles começam a pular, a saltar, a pular em mistério. E Pedro fala assim: calma. E eles querem saber como você foi liberto. Pedro diz: depois eu conto. Calma. Sabe o que eu consigo? E eu encerro aqui esta palavra. Pedro entra, e ele entra em silêncio. O teu milagre, ele vai chegar no silêncio. A tua vitória vai chegar no silêncio. A tua bênção vai chegar no silêncio. Vou repetir isso para você entender. O teu milagre vai entrar no silêncio. Alasto combo que alabadas. A tua vitória está chegando no silêncio. Não tem barulho, não tem vento, não tem tremor, não tem tempestade, não tem tremor de terra. Vai chegar no silêncio. Quando Pedro entra, eu vejo chegando uma resposta de oração. Qual era? O que a igreja estava orando para Pedro ser liberto? E o milagre chega na porta. Sabe o que eu quero dizer? Tem respostas de oração aqui sendo respondida nessa noite. Tem respostas de oração sendo respondida para a tua vida. Tem respostas de oração chegando dentro da tua casa. Tem respostas de oração chegando em nome de Jesus.